Abacuque, eu quero ler com vocês 4 versículos. Vamos lá, Abacuque 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Capítulo 2 agora, também o verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Capítulo 3, também o versículo 2. Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto perplexo, alarmado. Aviva tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da misericórdia. O mesmo capítulo 3, o verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amém, gente? Vamos lá. Eu conversando com o menino lá que cuida dessa área, eu falei para ele que eu ia falar sobre uma vida extraordinária. Nós temos com certeza aqui comerciantes, pequenos, grandes empresários. Vamos pensar também num empresário, num comerciante extraordinário. Aqui nós estamos entre pastores e nós temos o pastor, né, que hoje é o pastor titular desta obra. E eu diria uma igreja extraordinária. Como nós vivermos isso? Olha só, quando eu comecei a pregar o evangelho, a minha avó disse assim para mim: Ricardo, eu percebo que você tem melhorado. E aí ela contou um pouquinho, se eu tinha lembrança dos meus 10, 11, 12 anos. Ela disse assim: você lembra do que eu te chamava? Aí eu falei assim: avó, a senhora me chamava de endemoniado, a senhora me chamava eu de irresponsável, a senhora me chamava eu de perdido. Tinha muita coisa. Ela falou: mas tinha algo que eu sempre falava, eu te chamava de ordinário. Você já ouviu essa pronúncia? Fulano é ordinário. Ela é pejorativa, mas na verdade o ordinário é produto do meio, é um cara que caminha na média. E aí ela disse assim: só que agora eu estou vendo que você melhorou. Eu ainda estava atuando como atleta de futebol. Ela disse assim: eu vi você arrumando a cama. Eu vim visitar meus pais, e minha avó morou sempre com meus pais. E aí antigamente você não arrumava a cama, agora eu vejo você acorda e arruma a cama. Eu vejo que você sai do banheiro e deixa tudo organizadinho. Bom, quase 5 anos morando sozinho, tem que aprender. E aí ela disse assim: você não é mais ordinário. Mas ela não me chamou de extraordinário. Aí o tempo passou. Um dia minha avó disse assim: eu queria que você me batizasse nas águas. E então batizei minha avó. Minha avó morreu com cerca de 90 anos. No registro 88, 87, mas o meu avô contava que quando registrou ela já tinha 5 anos de idade. Então, 90 e pouco. E eu batizei a minha avó. Quando ela se batizou, ela disse assim: hoje eu quero dizer que você é um homem extraordinário, um homem cheio do Espírito Santo. Aquilo mexeu muito comigo. Eu então passei a estudar a Bíblia também, pensando nessa questão entre ser ordinário e ser extraordinário. Aí eu me lembro que em meados de 2002, há 20 anos atrás, eu preguei uma série de mensagens. Na época nós não chamávamos de série, chamávamos de campanha de 7 semanas. E eu me lembro que eu preguei 7 quintas-feiras de libertação sobre vivendo uma vida acima da média. E aí eu me lembro que isso foi pegando, criando corpo. Tanto é que agora o pastor Luiz Alves, que voltou a pastorear no Brasil, está lá na Primeira Nazareno de Curitiba, ele fez as correções lá, está me ajudando, e eu vou lançar pela misericórdia de Deus, vivendo uma vida acima da média. Mas eu me lembro que alguns anos atrás, esta frase acima da média ficou um pouco comprometida.
porque o cantor Thales Roberto fez um comentário ao vivo dizendo que ele era acima da média. E eu me lembro que nem todos tiveram talvez o capricho de observar um pouquinho talvez o que ele queria falar. Hoje, quando eu penso, inclusive nessa nova fase que eu vejo aí ele tentando viver ou vivendo, porque eu não tenho intimidade com ele, né? Ficou um tempo distante do altar, assim no sentido de correr o trecho, e agora eu estou vendo ele lá com o apóstolo Esteve Hernandes e uma turma, e ele cantando e ministrando. Mas eu fico pensando realmente o que ele quis dizer. Na época, o meio gospel interpretou que ele estava se colocando como o maior da música gospel. Talvez seja isso realmente o coração dele, não sei. Mas isso me fez eu pensar. E por um tempo eu parei de falar isso. Porque eu falei, poxa, vão me colocar no pacote. Aí quando foi uma madrugada eu fui orar, e o Espírito Santo começou a me fazer entender que não era nada daquilo. No meu caso, eu não posso julgar o caso do Thales, não conheço o coração dele. Mas aí eu entendi que eu nunca tratei de ser acima da média na questão humana, de um ser melhor do que o outro. A Bíblia vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Mas nós vamos perceber que na questão comportamental, na questão das nossas atitudes, vai se definindo quem é ordinário, quem é extraordinário. Quem vive na média, quem vive abaixo da média e quem vive acima da média. Na experiência do profeta Ezequiel, a visão, ele percebe que as águas dá no tornozelo, dali a pouco as águas no joelho, daqui a pouco as águas nos lombos, e de repente ele vê que as águas são profundas. Quer dizer, a graça, um favor que não merecemos, e os pecados que vamos cometer daqui 10 anos já foram perdoados, e estaremos com Jesus eternamente. Mas enquanto ele não volta para nos buscar como igreja, o nível que cada um vai viver, diga aí para o teu irmão, é uma decisão tua. Tudo ele já fez na cruz do Calvário. Quando nós lemos, por exemplo, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templos do Espírito, e que o Espírito habita em vós, na sequência, Paulo vai dizer, olha, não é uma questão de Apolo, não é uma questão de Cefas, não é uma questão, porque na verdade nós somos de vocês. E aí ele vai dizer assim, então vamos acabar com essa briga. Na verdade, nós também somos de vocês. E ele vai dizer assim de forma muito precisa, porque a bem da verdade é que se o Espírito Santo mora em vós, então tudo é vosso. Aí vai falar do porvir, vai falar do futuro, vai falar da morte, vai falar da vida, vai falar do presente, vai falar que tudo é nosso. Nesse texto só não aparece a palavra passado, deixando as coisas que para trás ficam. Quer dizer, o passado não é mais nosso, ficou. Eu vou viver tudo que Deus tem pela frente. Então, se o Espírito Santo está em mim, tudo é meu, tudo já está em mim, tudo já foi conquistado. É uma questão apenas de eu ir tomando posse, é uma questão de tempo, é uma questão de momento. Algumas coisas não é para agora, é para depois, e aí nós temos a responsabilidade de ir discernindo. Issacar, por exemplo, a Bíblia vai dizer que os filhos que ele gera se tornam cientistas do tempo. Eles tinham a capacidade de compreender os dias, a ponto de ter 200 homens trabalhando para eles. Esses dias eu vi uma matéria do Sebrae dizendo que o brasileiro que tem 100 funcionários trabalhando para ele, e ele é um bom gestor, ele vai colocar de 100 a 200 mil no bolso. Quer dizer, essa geração de Issacar, 200 pessoas, então os caras ganhavam R$500 mil nos dias de hoje. Só que quando nós olhamos Abraão, Isaac, Jacó, José, parece que o José é o queridinho. Não, o José é separado para um propósito que o pai tinha estabelecido. Mas a bênção não era só para José, era para todos. A prova que Issacar viveu algo extraordinário. Todos tiveram, então não tem ninguém melhor do que ninguém. Quer ver um exemplo? Você vai numa cidade, chega lá,
Telêmaco Borba, aqui no Paraná. Você vai na Igreja Batista, tem sua estrutura. Você vai na comunidade da cidade, tem sua estrutura. Você vai lá tem uma bola de neve, tem a sua relevância. Só que você vai encontrar uma O Brasil para Cristo, que não é normal aquilo. Uma cidade de menos de 40 mil habitantes, aquela igreja vivendo aquilo que está vivendo. Só que aí você vai, por exemplo, em Limeira, aí você chega lá, a pastora Osaide, com 83 anos, transicionou para o filho agora. O filho nunca quis ser o pastor da igreja, um empresário, guitarrista. Agora o pai morreu, está lá a mãe, que ainda entra com a bandeira. E aí eu penso, mas por que a igreja do Evangelho Quadrangular faz 3 cultos no domingo, com 14 mil pessoas sentadas numa cidade de 200 mil habitantes, e o porquê que essa mesma placa em outros lugares não vive isso? Aí a gente vai numa outra cidade, você vai numa outra cidade, aí você encontra uma presbiteriana, cidade de 1º de Maio. Chega lá, tá escrito assim, bem na frente, bem grande: aqui é um pedacinho do céu, IPI 1º de Maio. Então você vai entrar lá com a ideia de que você está indo num culto presbiteriano. Só que quando você chega lá, você leva um susto, não é normal. Uma cidade com menos de 10 mil habitantes está vivendo aquilo. Se pegar proporcional a número de habitantes, eu em Londrina tenho que ter 30 mil membros para ter a igreja que o pastor tem lá em 1º de Maio. Aí você vai numa outra cidade, é uma comunidade que às vezes o nome é até estranho. Então por que a mesma placa não reproduziu em outras cidades? Porque o reino não é uniforme, o reino é multiforme graça. Então o que está acontecendo no Brasil? Não tem nenhuma placa melhor do que a outra, não tem nenhuma igreja melhor do que a outra, não tem nenhum pregador melhor do que o outro, não tem nenhum cantor melhor do que o outro, não tem nenhuma igreja melhor do que a outra, não tem nenhuma cidade melhor do que o outro. Mas quando Deus encontra um profeta, um pastor, uma comunidade, um povo, uma geração, a fim de construir uma história extraordinária, é ali que Deus se revela, é ali que Deus se manifesta. É por isso que a Quero Viver vai viver os melhores dias da sua história, porque aqui tem profeta e aqui tem um povo com fome daquilo que Deus quer fazer. Abacuque, gente, ele é contemporâneo de Sofonias e de Jeremias. Só uma palhinha aqui, se você pegar, por exemplo, a vida de Jeremias, você vai entender um pouquinho da vida de Abacuque. Jeremias, por exemplo, no capítulo 1, o que você vê, Jeremias? Eu tenho uma visão. Então, sobre esta visão, eu vou encurtar aqui por causa do tempo. Sobre esta visão, eu velo para cumprir com a minha palavra. Jeremias vai fluir naquilo que Deus havia dito. No capítulo 7, capítulo 9, capítulo 11, Deus vem, se revela a Jeremias e diz assim: não ores por este povo, só profetiza, porque eu não responderei a tua oração. Jeremias está pedindo para Deus abençoar o povo, para Deus cuidar do povo, para Deus ter misericórdia do povo. É o coração de um profeta, é o coração de um pastor, é um cara que está debaixo de uma palavra. Eu descubro aqui que o não de Deus nunca é para nos reprovar. O não de Deus sempre é para nos colocar num nível maior. Todas as vezes que Deus dizia não ores, aí que ele orava. Parece que ele está confrontando Deus. Não é isso que eu entendo também. É que uma coisa é nós andarmos correndo para lá e para cá atrás de Deus. Outra coisa é o próprio Deus ter prazer de estar conosco. Uma coisa é a gente ficar para lá e para cá. Moisés vai dizer: e não será vós quem correr atrás da minha bênção, mas a minha bênção correrá atrás de vós e vos encontrará. É pessoas que são achados por Deus no propósito que Ele idealizou. Ele é coerente, representa que Ele está confrontando o próprio Deus. Eu não vou parar. Capítulo 13, Deus diz assim para ele: tá, você quer ouvir a minha voz? Quero. Então compra uma peça de baixo, uma cirola, alguns falam de um cinto,
Ele compra, não passe na água. Lembra que a minha avó dizia assim: comprou uma roupinha, tem que lavar para depois usar. Ele coloca aquela cirola, aquela apertadinho o roupão dele, e Deus diz assim: vá lá para as margens do Eufrates. Poxa, é 120 quilômetros da onde Jeremias está. E ele parte a pé. Quando chega lá, ele vê uma fenda e Deus diz assim: coloca agora essa peça de baixo lá na fenda. E ele tira, seja o cinto, o cuecão, a cerola, o bermudão, e ele coloca na fenda. E Deus diz: volta para lá agora. E ele volta, mas e daí? O que Deus vai falar comigo? Eu estou orando, eu quero a bênção, tem um povo aí para ser pastoreado, meu Deus do céu, e aí? E Deus não fala mais nada. Ele continua no propósito, focado, porque ele não depende de Deus aprovar ele toda hora e todos os momentos, para ele continuar sobre o que Deus havia dito. Essa é uma crise nossa, eu já vivi isso em partes, continuo vivendo. Porque Deus nos dá uma palavra e nós queremos fluir nesta palavra mediante as aprovações dele. E não, para a gente fluir nesta palavra, ele tem que ir nos reprovando, nos moldando, para que a gente possa entrar como ele realmente quer, chegar como ele realmente idealizou. Jeremias não para. Depois de algum tempo, Deus volta e diz: Jeremias, vá para lá novamente. Pô, mas de novo. E ele vai, quando ele coloca a mão na fenda, e ele pega aquele tecido, aquele couro, aquilo está tudo podre, vai cair uns pedaços pelo meio do caminho. E ele fala: e daí, Senhor, será que passou um bom tempo para uma roupa apodrecer? Será que esse cara teve que esperar? E aí Deus vai dizer assim: está vendo aí essa roupa toda podre? Então agora você entende o porquê que eu disse que eu não vou responder. Não é porque eu não amo esse povo, é que a vida deles está como esse pedaço de tecido aí, está podre. É nesse momento que nós vamos encontrar versículos que marcou a história da igreja. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quando chega no 23, 24, Deus diz assim: levanta a tua cabeça. E Jeremias levanta. O que você vê? Eu vejo 2 cestos de figos, um é amargo e o outro é doce. Viste bem, porque agora virá a grande resposta. Eu vou entregar Judá nas mãos de Nabucodonosor. Vai vir um exílio de 70 anos. E aqui nós entendemos Abacuque, porque quando ele está dizendo até quando, é porque ele não concorda com o exílio, ele não quer exílio, ele não quer luta, ele não quer borrachada, ele não quer pandemia, ele não quer prova, ele quer o atalho, ele quer o caminho da facilidade. E o reino de Deus nunca ofereceu isso para ninguém. O reino de Deus é doloroso, o preço é árduo, mas vale a pena, porque todos que foram fiéis, valeu a pena. Deus nunca deveu nada para ninguém, e Deus nunca nos deixou na mão. Ele sempre foi extraordinário. É por isso que Ele quer uma igreja extraordinária, uma cidade extraordinária. O Brasil, nos próximos meses, vai ter a oportunidade de romper e de entrar nos melhores dias da sua vida. É por isso que toda a articulação diabólica para impedir que a igreja continua pujante, forte, poderosa, caia por terra no poder do nome de Jesus. É o que Marcos Salles canta. A igreja está de pé, não tem coliseu, não tem calúnia, não tem esquerda maldita, não tem sistema, não tem demônio, não tem feitiçaria. A obra continuará, exaltando o Todo-Poderoso e cumprindo a sua missão na terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jeremias, os cestos de figos doce é quem no exílio vai prevalecer. Diga aí para o teu irmão: se você venceu a pandemia até agora, é porque você é doce como mel. Doce, doce como mel. Mas tem o cesto de figos amargos. Talvez você anda meio amarguinho por aí, mas vai melhorar em nome de Jesus. Comece o exílio, capítulo 37 de Jeremias, exílio purinho. Bala para tudo quanto é lado, fogo para tudo quanto é lado, luta, prova, adversidade. E olha o que o texto diz. Nabucodonosor tem um reino amplo, ele coloca um cara chamado Zedequias como rei de Judá. E aí o texto diz assim: agora Jeremias está preso,
por causa do evangelho, por causa da obra. Essa semana eu disse assim para um pastor amigo meu: nós vamos ter que acordar, meu filho. Aí ele falou: por quê? Eu falei: porque tem uns padres aí que tá tudo louco, estão tudo chapado. Essa semana eu vi um padre aí dizendo: pode me prender, vem Alexandre de Moraes, vem que eu tô fresquinho, eu tô bombando, eu tô que tô. Os caras tão loucos. Aí eu falei: nós vamos ter que dar uns gritos. Aí já fui pro espelho, sem câmera, e eu tô treinando. Eu tô doido, eu vou também. Ai meu Deus. Oh Jesus amado. Olha o que a Bíblia diz: que nem Zedequias, nem o povo de Judá queria ouvir os preceitos de Deus e andar como Deus planejou. Não queriam. Todavia, nos apertos, faziam pedidos. Já viu os pedidos de oração que chega? Fazia pedido de oração e levava os mensageiros lá na prisão para dizer: ô Jeremias, nós não queremos saber de Deus, mas nós sabemos que Deus te ouve. Então ore para Ele aliviar a carga, nos abençoar, ter misericórdia. E essa é a vida de Jeremias, e nós poderíamos falar mais coisas. Leia Sofonias, tem muito a ver com Abacuque. Abacuque está dizendo: até quando, Senhor? Por quê? Porque ele não quer aceitar que seja da maneira de Deus. Ele não quer aceitar que seja como Deus havia estabelecido. Então a primeira coisa que eu quero tratar com vocês aqui hoje é que para nós sermos uma igreja extraordinária, para nós sermos um homem, uma mulher, um jovem, um departamento, uma empresa, uma cidade extraordinária, nós precisamos resolver o que tem que ser resolvido. Eu venho como profeta aqui hoje, nunca imaginaria falar isso. E eu estava aqui agora há pouco e o Espírito Santo falou: pode soltar, pode liberar. Tem algumas coisas aqui que terão que ser resolvidas. Todas as vezes que vem pressão, e Deus faz parte dessa pressão, nós vamos ter que resolver a parada. Uma igreja extraordinária é uma igreja resolvida. Escute, no ano de 2013, virando para 14, eu tinha 15 anos, 17 anos de ministério. Eu fiz um levantamento, eu tinha batizado naquele tempo em torno de 4.000 pessoas, na minha experiência de 17 anos. Aí, bom, agora 25, passou 8, a Reviver vai completar 9 anos. Fiz um levantamento de quantas pessoas batizamos. Eu cheguei a uma conclusão, que se nesse tempo eu tivesse resolvido muitas coisas aqui dentro, do lado de fora, com pessoas, com circunstâncias, com família, com pastores, com liderança, se eu tivesse confrontado quem tem que ser confrontado, eu estaria vivendo uma dimensão muito maior. É impossível experimentar algo aqui se você não resolver algumas demandas aqui. Abacuque terminaria a sua história aqui. Até quando? Alta comiseração. Até quando? O que Deus está fazendo? Por que tem que ser assim? Mas quando ele rompeu, uma palavra aí agora que estou vendo que ficou moderna, quando ele destravou. Esses dias eu vi um cara dizendo que ele vai fazer a campanha do destravamento. Olha aí, ó. Quer dizer, quando destravou, aí Deus vai revelar algo que ele ainda não tinha ouvido, que o mundo ainda não tinha percebido. Para essa igreja viver a próxima temporada dela, para esta cidade, esta nação, para você, o teu casamento, os teus negócios, a tua saúde, as tuas finanças, a tua vida, para você romper e viver algo que Deus já sonhou. Não é uma questão de conquistar, Ele já conquistou, está te esperando. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Vai depender do teu rompimento, vai depender da tua atitude, vai depender se você vai resolver a parada ou não. Não tenho dinheiro para pagar aquela conta, vai lá e resolva a parada, faça um acordo, bata um papo, dê uma nova data. Não fica como você está. O casamento, chama a esposa, os filhos, chama os filhos, chama os funcionários, chama o rebanho, chama os liderados. Resolva o que tem que ser resolvido, porque Deus está nos convidando a um nível superior. Dói,
É difícil, mas tem que resolver. Há quanto tempo a gente fica correndo para lá e para cá? Não, amanhã eu resolvo. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Rapaz, tudo mudou, né, gente? Tudo mudou, até a água. Quando eu comecei a pregar, eu não via a hora de comprar um púlpito de madeira, daqueles grandão, e as senhoras da igreja, o círculo de oração, fazer aquela toalhinha. Rude? Descia aqui, aí tinha o desenho da ceia, para a Santa Ceia, tinha a cruz poderosa para a noite de libertação, tinha a pomba poderosa para a noite do Espírito Santo, aquele tecidão poderoso, e eu me lembro aquele copo sobrenatural, né, que uns 4 bebiam nele. Aí, ó, gremista, hoje em dia, ó, é outro nível, outro nível. A igreja nunca prosperou tanto como ela tem prosperado. Ela nunca teve experiências como ela está tendo. Irmãos, está comprovado. Lá na igreja nós gastamos 320 mil para colocar telão de LED. Eu não batizei ninguém até agora que falou assim para mim, ó. Eu cheguei na igreja, olhei para o telão, fiquei tão emocionado que eu decidi me batizar. Agora eu encontro pessoas assim, ó. Cheguei na igreja, um abraço que alguém lá no estacionamento me deu, mudou a história da minha vida, e eu quero descer as águas do batismo. Mudou a minha história. Abacuque resolveu o que tinha que resolver. Ele parou de querer dar jeitinho brasileiro, pegar atalho, abrir esquema, concessão. E Deus nunca negociou, e não vai ser agora que Ele vai negociar. Malaquias 3:10, a gente gosta de falar sobre dízimo e oferta e de uns ladrão de plantão que tem por aí na igreja. Mas eu sou impactada com o versículo 6 do capítulo 3 de Malaquias. Eu sou o Senhor teu Deus, e eu não mudo. Eu sou eterno, eu sou o princípio e o fim. Eu sou perfeito, eu sou santo, eu sou kadosh. Eu já sei como vai terminar tudo. Eu já sei como vai viver a próxima etapa. Deus já sabe como que vai ser a quero viver. E eu vou ousar dizer que provavelmente este lugar aqui que eu estou pregando vai ficar para alguma coisa de evento da igreja, vai ficar para alguma coisa de treinamento de liderança, de cultos menores, ou um outro pastor pastoreando. A igreja irá viver algo muito maior. Eu consigo enxergar que só o altar é do tamanho desta igreja. Eu creio. Seja bem-vindo Brasil, seja bem-vinda Quero Viver, seja bem-vinda Foz do Iguaçu, seja bem-vindo Argentina, Paraguai, ao maior avivamento que já vivemos. A Argentina não vai aguentar, a Argentina não vai suportar, porque o Brasil vai invadir no fogo do Espírito. O Paraguai já é nosso. O Paraguai já é nosso. Agora nós vamos derrubar uns camaradinhos aí que estão querendo entrar no caminho de Jeová. E não é para derrubar, para matar eles não. É só passar rasteiro e trazer eles para perto para amar e dar uns beijos. Mas a Argentina não vai aguentar. Eu, antes de vestir o paletó de madeira, antes de eu transicionar a igreja para os novos pastores que virão pela frente, Deus me dará a oportunidade de ver a Venezuela prosperando como nunca, vivendo. Mas olha que coisa interessante. Eu tenho um pastor amigo da Quadrangular. Ele falou: Ricardo, a Venezuela está numa miséria. Eu fui lá, cara, você não tem noção do que está acontecendo. Só que é o seguinte, eu fui numa cidade, um pastor da Quadrangular batizou no mesmo dia 980 pessoas dentro da Venezuela. E eu tenho as fotos aqui para depois mostrar para vocês. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem coisas que não tem jeito. O Abacuque queria que aliviasse a carga. Tem que ter essa pressão mesmo. A igreja brasileira estava muito acomodada. A igreja brasileira estava muito covarde. E Deus está sacudindo, Deus está pressionando. Porque nós vamos arrumar a casa. Vamos resolver o que tem que resolver. Vamos tratar o que tem que ser tratado. Não dá mais para empurrar com a barriga. Não dá mais para ficar escondendo coisa errada. Vai vir tudo à tona. É por isso que é melhor confessar. Porque
você vai encontrar misericórdia. Ai daqueles que por eles vieram os escândalos. Acorda, igreja, Deus não vai quebrar galho de ninguém. Não tem pregadorzão, não tem cantorzão, não tem denominaçãozona, nada disso. Esta é a hora, ou resolve ou fica para trás. Quando ele resolveu, aí Deus chama ele para um bate-papo. Eu vejo Deus falando assim: eu estou conversando umas coisas com vocês, mas eu queria aumentar o nível da conversa. Eu estou contando umas coisas para vocês, mas eu queria contar umas coisas maiores para vocês. Eu estou permitindo que vocês experimentem algo, mas eu estou querendo derramar algo maior. Resolva, eu me revelo. Quando esse camaradinho aqui para com a conversa dele, esse dia uma irmã chegou lá no culto e falou assim: pastor, nós precisamos orar, né? Eu falei: por quê? Porque hoje eu acordei e eu tive uma percepção. O diabo está furioso. Eu falei: quanto tempo a senhora serve a Deus? Há uns 15. E amanhã agora, essa manhã que passou, que a senhora percebeu? E os outros 15 anos? Ele não estava furioso? Ela falou assim: não, mas eu vim hoje porque a gente precisa consagrar um jejum. Porque o jejum move a mão de Deus e pisa na cabeça do diabo. Eu falei: mas eu não era nem convertido, eu nem entendi o que era jejum. E tinha uma mulher que ia pregar para minha mãe, e um dos versículos que ela lia era que enquanto nós dormíamos, Deus trabalhava. Ela lia Isaías 59:1, que fala que as mãos dele não estão encolhidas nem os ouvidos tapados. Aí agora eu tenho que fazer um jejum para mover ele. Então ele está paradão, está lá paradão, e eu vou subir o monte, eu vou para Israel, eu vou consagrar um jejum, e o meu Deus vai levantar da cadeira. Rapaz, aí eu virei a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Aí eu virei como que é o vereador que não foi eleito, que fica em segundo lá, é o suplente da Trindade. Olha que moral que eu tô. Tipo, eu fico sem comer da meia-noite às 6 da tarde, e o Jeová sai da cadeira. Irmãos, eu vou jejuar todo dia desse jeito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós não éramos nem crentes, não queríamos saber nada de Deus, estávamos mergulhados no pecado, e Deus já se movia 24 horas, trabalhando para nos alcançar. O jejum não muda Deus, o jejum não move Deus, o jejum me transforma, o jejum me move. É eu que tenho que me mover, é eu que tenho que transformar, é eu que tenho que mudar, é eu que tenho que experimentar algo da parte de Deus. Ele já é o que Ele é. Quando eu mudo, tudo muda. Aquilo que quereis que façam, façais vós primeiro. Abacuque alinhou, Deus se revelou. Irmãos, não é uma outra visão, não, é tudo original. Mas Ele quer contar algumas coisas a mais. Ele quer contar algumas coisas a mais. Eu não sei se eu vou atrapalhar a transmissão, mas diga aí para o teu irmão: Ele quer contar algumas coisas a mais. Diga aí para o teu irmão: Ele quer contar algumas coisas a mais. Ele quer se revelar. Não tem problema não. O senhor já está com quantos anos aí na carcaça? 62. Quando o senhor olha assim dos lados, a moçadinha, um tem 15, outro 18, outro 28, e o senhor com 62, vai dizer assim: meu Deus, já deu o que tinha que dar? Não, lógico que não. Velho é o Satanás. 97 e está sonhando. Esse dia um pastor falou assim para mim: agora eu estou orando pelos jovens da igreja, para Deus levantar eles, porque eu já dei o que tinha que dar. Eu estou com 61. Aí eu falei: pastor, Salmo 92, versículo 10. Davi sabia que as ovelhas respeitavam a cerca, e o boi selvagem derrubava tudo no peito. E ele vai dizer para Deus: me dá um óleo fresco, me dá uma unção nova, com o poder de um boi selvagem.
Salmo 92 tem 15 versículos. No de número 14 ele vai dizer: porque ainda na velhice darão bons frutos. Deus quer revelar coisas grandes ao Senhor. Deus quer se manifestar ao Senhor. Deus quer falar contigo. Deus quer falar com vocês. Deus quer falar conosco. Deus continua falando. Deus continua se revelando. Essa é a hora, gente. Vamos endireitar o caminho. Vamos arrumar a casa. Deus quer nos dar uma visão. Deus quer nos mostrar um avivamento que virá pela frente. Esta igreja vai enviar missionário para os 4 cantos da terra. Prepara-te, ó igreja. Porque quando eu me resolvo, eu posso pegar, Nath, eu posso pegar a caneta, filha. Escreve a tua visão, escute. Escreve a tua visão. Escreve a tua visão, não tenha medo de sonhar com coisas grandes. Pastor Rude, escreva. Tem novas músicas aí, o coração do Pai está doidinho para falar algumas coisas novas. Uns toques novos, umas notas novas, umas roupagens novas. Tem algo novo, e não é do fulano, do ciclano, é fresquinho do céu. Nós vamos pregar as melhores mensagens da história. Nós vamos cantar as músicas mais profundas da história. Escreva, pastor Tiago. O senhor não está aqui em Foz do Iguaçu para uma temporada, o senhor está para uma história violenta. Escreva a tua visão. Pensa no Paraguai, pensa na Argentina, pensa no Nordeste, pensa nos 5 continentes. Assim diz o Senhor. Escreve a maior visão. Se a tua visão é para 5.000 pessoas sentadas, é 3 cultos de 5.000. Se for para 1.000, é 3 cultos de 1.000. Conforme você aumentar, Deus vai dizer: é o que eu vou fazer. Escreve a visão, Queiroga. Escreve, Carla. Escreve. Ô gaúcho, escreva a visão. Pastor Aguinaldo, obrigado por me receber na tua casa. Mas quando eu saí do meu quarto, que eu te encontrei na sala, eu pensei que eu ia encontrar o Aguinaldo com aquela camisa, aquela calça. Mas eu te encontrei com um tênis internacional, uma camisa por cima. Eu dou no máximo para você uns 27 anos. Ainda dá tempo, pastor Aguinaldo. Se essa turminha de 18, de 19, de 20, de 25... com muito respeito que eu vou falar agora. Com muito respeito que eu vou falar agora. Eu fui pregar no Labaredas de Fogo, em Belo Horizonte, em Governador Valadares. Primeira noite, Cláudio Duarte pregou. E eu sentado na primeira cadeira. Falei, meu Deus. Segunda noite, ele pregou sobre família. Segunda noite, o Tiago Brunet pregou sobre o mundo dos negócios. Falou de um coach cheio do Espírito Santo. Eu falei, meu Deus. Aí veio Jerônimo Onofre da Silveira, pregou sobre Jeová Jiré. Deus vai prosperar. Eu falei, meu Deus. Aí veio o apóstolo Luiz Hermínio. Eu falei, agora não sobra nada. Ele pregou, eu falei, aí já não falei, mas meu Deus, falei, tem misericórdia, Jesus. Dali a pouco eu vi que mudou o cenário. Colocaram um sofá, tiraram as cadeiras, fizeram um negócio. Pegaram um banquinho, colocaram no centro. Pegaram um microfone diferente, colocaram aqui. E entra o David Leonardo. Sentou. Aí já vi que os jovens começaram a sair das cadeiras, começaram a rodear o altar. Eu vi que tinha umas meninas de 17, 18. Olhava assim para o David Leonardo e dizia, meu Deus. Eu era o penúltimo para pregar. O encerramento era o Flamarion. Ainda tinha o Jabes Alencar. Uma turma. Aí, irmãos, no outro dia era eu. Primeira mensagem, um público menor. Depois os atrasados, casa cheia. Mas preguei para um grupo menor. Falei assim para Jesus, ô Jesus, o Cláudio pregou para casais, o Tiago pregou para os empresários, o Dave pregou para os jovens, o Luiz Hermínio pregou para os pastores, o Jerônimo pregou para prosperar.
Eu falei assim, o Jabes pregou uma mensagem sobre missões, transcultural. Eu falei, e o que eu vou pregar aqui? E tem umas mensagens aqui, mas o que eu vou falar? Aí o Espírito Santo é bom, né? Ele falou assim, ô obreiro calça curta, seguinte, você sabe o que é obreiro calça curta ou não? Hã? Terninho Deus e Amor. Eu ia para umas convenções, os reverendos falavam, e aí calça curta, tá orando, tá jejuando? A hora que eu levantava a mão, o terninho vinha aqui ó, no cotovelo. Aí eu lembro, eu falei assim, o Espírito Santo falou assim para mim, prega aí rapaz, tenha coragem. Eu falei, vou pregar o quê? Ele falou assim, cada um pregou para casais, outro pregou para família, outro pregou para missionário, outro pregou para pastor, outro pregou para isso, para aquilo. Você é o quê? Você é o quê, Ricardo? Eu falei assim, eu sou uma ovelha indo para o matadouro. Eu sou como o filho do homem que não tem onde reclinar a sua cabeça. Eu sou um trapinho de imundícia. Jesus falou assim, você é um pastor. Pastor não prega para casais. Pastor não prega para jovens. Pastor não prega para pastor. Pastor prega para minha igreja. Prega para minha igreja. Vai lá e fala que eu vou voltar a buscar uma igreja resolvida e visionária. Uma igreja que consegue enxergar o céu. Flamarion falou, você tem 30 minutos. Falei, sou calça curta mesmo. Deram 1h30 para a turma aí. Aí eu voltei e os meninos lá da igreja viram umas fotos minhas com o David Leonardo. Tirei foto. Aí o menino falou assim, pastor, fala a verdade, o David é top, não é? Eu falei, topzera, acima da média. E aí fui dando corda, foi chegando a moçada, pastor, fala aí. Aí eu fui contando para eles. O que eu vou falar agora é com muito temor de Deus. Com muito temor de Deus. David Leonardo é uma bênção, um menino de Deus, um menino que está falando a corações que eu não tenho acesso. Deus levantou ele. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui da bola. Neymar é top, Messi é top, Cristiano Ronaldo é top. Tem o que mais para nós falar? Nós vamos lembrar de quem aí? Todos os outros que a gente julga que é top no futebol, eles ainda precisam continuar para depois nós falar se dá para colocar eles no pacote. Vinícius Júnior está muito longe. Daqui 10 anos a gente volta a falar se ele é top ou não. Nós temos 3. Quando eu joguei, nós tínhamos um Leandro lateral direito e tinha um Jorginho no banco. Quando pensava no camisa 10, tinha Pita, tinha Mendonça, tinha Tita, tinha Roberto Dinamite. O Neto nem saía na foto. E no futebol atual não tem nenhum jogador que fez 3 gols olímpicos. O Neto fez 60 e não saía nem na foto. Pastor, por que o senhor está falando isso? A geração tem tudo para ser o que Deus deseja. Não é que o David Leonardo é o top, é que a moçada de hoje não lê Bíblia. Moçada de hoje, ele é top, você é top, você é top. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Apenas alguns escrevem a visão. E o David Leonardo acreditou em quem ele é. Ele arrumou o banquinho dele, arrumou o microfone do jeito dele, e ele está botando para quebrar. E que Deus continue abençoando ele. Mas não é apenas ele. Lá na igreja que eu pastoreio, aqui no Brasil e no mundo, Deus quer levantar uma geração visionária, que prega, que acredita, que vai ser o melhor advogado, vai ser o maior empreendedor, vai ser o melhor comerciante, vai transitar nas relações internacionais. Esta é a hora. Esta é a hora. Esses dias o menino falou assim, pastor, o senhor vai confiar uma pregação no domingo? Eu falei, no domingo que você vai pregar? Ele falou, como é que vai ser? Eu falei, você tem que ser melhor do que eu. Porque se você subir lá e começar a contar historinha, eu vou voltar. Mas o senhor quer que eu seja melhor do que o senhor? Mas lógico. Não, mas parece que não pode. Quem te disse?
Eu preciso que você seja melhor do que eu, porque daí eu posso viajar mais. Eu preciso que você pregue melhor do que eu, porque daí eu posso pregar em outros lugares. Eu preciso que você faça coisas maiores do que eu, porque daí eu posso ensinar um outro povo a entender o que você está entendendo. Irmãos, não me interprete como herege, mas o livro que antecede Abacuque é o livro de Naum. E o que me chama a atenção é que Naum teve uma visão. Pode ser louco o que eu vou falar, mas Naum viu o seguinte. Ele numa praça, olha a visão que ele teve. E na praça, Naum viu que os carros eram velozes e furiosos, e eles corriam pelas praças. Olha o que Naum viu. E o Abacuque escreve a visão bem grande, para que até quem passar correndo possa enxergar. Eu fui pregar numa convenção da Quadrangular em Montevidéu. Aí eles serviram um arroz à carnavalesca. Sabe o que é arroz à carnavalesca? Só sai em bloco. Aí eu não aguentei comer. Aí é o seguinte, missões é assim, ou come ou fecha a boca, não murmura. Eu fiquei quietinho, não reclamei. Fui atrás de um lugar para comer. O povo indo embora de táxi para o hotel. Eu estava no hotel na rua Paissandu, e já estava meio estressado, porque falaram para mim que o hotel custava, cada um pagava a sua, missões. Tem oferta, tem nada. E aí era 250, eu pensei que era reais. Cheguei lá no quarto, um quarto topzera. Eu falei, um dos melhores que eu já fui. Fui pagar, era $250. Gastei 3 mil de hotel em 2 diárias. Meu Deus do céu, que mensagem cara aquela. Mas preguei. Falei, vai valer a pena. Eu com fome, no meio do Montevidéu, deu fome. Onde que eu comi? Aonde que eu comi, gente? Restaurante brasileiro? Pô, opa, acertaram aqui, ó. Porque no meio daquele arranha-céu, lá estava o amarelinho com o vermelho, que é a cor que dá fome. E eu fui para lá. Não é que McDonald's é melhor do que os outros lanches, ele tem uma visão. Burger King tem uma visão. As grandes empresas têm uma visão. A igreja precisa ter uma visão. Ninguém é melhor do que ninguém, mas quem sai na frente é quem tem visão. Escreva a tua visão. Não tenha medo de divulgar a tua visão. Faça o Brasil apreciar a tua visão. Eu fui visitar um açougue do irmão, tô caminhando para terminar. O irmão queria oração. Cheguei lá, não tinha ninguém no açougue do abençoado. E eu fui lá orar. E eu cheguei, não tinha ninguém. Aí eu gritei, ô João! Sai o João, um guarda-pozinho branco, puro sangue, com uma faca na mão. Pois não, eu falei, opa, em nome de Jesus, João, sou o pastor. O que foi isso, pastor? Eu falei, isso é jeito de atender o teu cliente, cara? Puro sangue, parece que você matou uns 3 aí dentro. Eu estou com medo de você, João. Não é assim não, João. Por isso que o teu negócio não vai para frente, João. Por isso que a tua vida não rompe, João. Você toma ceia, até é dizimista, João. Não basta apenas ser dizimista. Não basta apenas tomar ceia. Você tem que ser visionário. Você tem que aprender a respeitar a visão. Aqui na igreja, você chegou, tem uma visão. Não traga outra visão, pelo amor de Deus. Uma irmã chegou lá na igreja e falou assim para mim, lá na igreja que eu congregava, nós fazia de tal jeito. Eu falei, por que você não ficou lá? O que você veio fazer aqui, me atrapalhar? Ô louco, pastor, o senhor está nervoso? Eu estou demais, irmã, porque eu não aguento, eu estou com 25 anos de ministério, não queria encontrar mais essas coisas não. Poxa, irmã, pelo amor de Deus. Quer que eu ore para a senhora voltar para lá? Não, mas é que lá, aqui tem umas coisas que é melhor do que lá. E lá tem umas coisas que é melhor do que aqui. Eu falei, então o senhor vai fazer assim, pega o que é de melhor lá, pega o que é de melhor aqui, e cria a igreja evangélica pentecostal. Jesus foi, daqui a pouco está de volta. E vai ser a pastora da igreja. Tudo de melhor daqui e de lá. Quero viver, tem uma visão. Caminhe nessa visão. O reino de Deus tem uma visão e ele não vai mudar. Deus tem uma visão. Tenha a sua visão. Entenda qual é a visão. Observa qual é a visão onde você trabalha. Porque você não é promovido, não ganha mais, não produz, porque o teu patrão está de saco cheio, já não mandou você embora, porque ele vai ter que pagar um acerto e ele não tem uma reserva, porque senão ele já tinha mandado você embora, porque você está atrapalhando a visão da empresa. Você tem que juntar com a visão do teu patrão, honrar o teu patrão, e você pode ser o dono desta empresa, mas amplia os teus limites, olha além das tuas possibilidades.
Porque quem é resolvido e quem tem uma visão, é impossível não viver um avivamento pleno. Primeiro lugar, uma igreja resolvida. Segundo lugar, uma igreja visionária. Terceiro lugar, uma igreja avivada, uma igreja viva, uma igreja que sabe o que é dar glória a Deus. Esses dias eu pregando numa igreja, e aí eu falei, olha, porque eu contei um fato ruim, e a irmã deu uma rajada de língua estranha, aleluia! Falei, não, irmã, eu pregando, eu parei, falei, agora não é aleluia não, irmã, agora não é aleluia não, muda aí, irmã. Eu falei assim, venha filha, nós estamos aqui pregando, você está em outro mundo, é automático, aleluia, glória. Não. Uma igreja avivada é uma igreja inteligente, é uma igreja encharcada, é uma igreja que concilia o fogo do Espírito Santo com o entendimento do momento que estamos vivendo, esse momento de prosperidade, de glamour. É uma igreja equilibrada, é uma igreja lúcida, é uma igreja que flui nos ministérios, que flui nos dons, que exala os frutos. É uma igreja cheia do Espírito Santo. Todo curso que tiver aqui na igreja, todo treinamento, todo retiro, não entenda como mais um evento, entenda como um avivamento, um movimento de avivamento, um movimento de avivamento. É quarta após quarta, é semana após semana, é domingo após domingo, é dízimo após dízimo, é de glória em glória, é um avivamento contínuo. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Os teus filhos cheios do Espírito Santo. Aquilo que Joel profetizou é uma verdade para os nossos dias. Aquilo que aconteceu em Atos é para os nossos dias. Oh papaizinho, um tempo tão desafiador que atravessamos. Aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva os pregadores, aviva os ministros da adoração, aviva o corpo, aviva a igreja, aviva o Brasil. Ah, meu Pai, aviva e aviva. Eu não preciso falar muito aqui sobre avivamento, porque vocês têm um grande entendimento sobre isso. Eu vou terminar dizendo o seguinte: se a igreja é resolvida, se você é resolvido, se a igreja é visionária, se você é visionário, se a igreja é avivada, se você é avivado, então, para terminar, nós precisamos ser uma igreja, um ser humano maduro. Maduro, gente. O mesmo irmãozinho que estava lá, até quando? Agora ele está dizendo, o quê? Até quando? Por mais que o produto da oliveira minta, por mais que falte a vaca no curral, por mais que a pandemia não foi algo que havia sido programado, por mais que a minha vida não esteja como eu achei que deveria estar, todavia eu exultarei o Deus da minha salvação, além de viver a Ele, servir a Ele pelo que Ele é. Irmãos, Deus já está sabendo, viu? Esse dia eu falei para o irmão assim, ó, Deus já está sabendo que a gente está aqui por Ele, viu? Ele já percebeu que nós não estamos aqui atrás de coisas. Nós estamos aqui por causa dele, por causa dele, por causa dele. Porque, para mim terminar, eu estou preocupado um pouquinho com a igreja, porque o pessoal está querendo reinventar o evangelho com algumas palavras. Olha só, esses dias um menino falou assim para mim: pastor, o meu negócio é propósito, não é proposta. Aí eu falei: o meu também. Aí ele falou assim: mas o senhor falou com sarcasmo. Eu falei: não, é que em Hebreus 12 diz assim: corra a carreira que lhe foi proposta. Aí eu falei: deixa eu falar uma coisa para você. Tem proposta que te leva para o propósito, e tem proposta que te tira do propósito. Eu falei: você quer ouvir a verdade? O que eu acho? É tudo a mesma coisa. O negócio é Deus. Teve um menino que chegou e falou assim: pastor Tiago, pastor, o senhor não arruma uma meia hora na ceia para me falar? Eu falei: arrumo. Sabe o que ele falou para mim? O senhor já viu o meu Instagram? Eu falei: uns 15 dias atrás eu vi. Abre aí. Quando eu abri, estava bem grande, em negrito: fulano de tal, Master Coach. Olha só, Queiroga, o cara Master Coach. O menino tem uns 19 anos. Aí eu falei: meu filho, o que está acontecendo com essa página tua aqui? Por quê, pastor? Há uns 15 dias atrás tinha 700 seguidores. Só de você virar master eu também quero.
Você já está com 36 mil? Ele falou, eu estou bombando. Aí eu falei, aí eu peguei e entrei nos seguidores dele. O cara tem 8 mil seguidores da Arábia Saudita. Eu falei, mas rapaz, o cara está com moral até no mundo árabe. Eu falei, explica para mim aqui como é que é esse mistério. Aí ele, não, é que eu encontrei um profissional da área, ele deu uma turbinada. Eu falei, uma coisa é turbinar, uma coisa é profissional que sabe mexer o doce. Tem gente que sabe fazer a tua página subir. Eu falei, mas aqui não está com cara de turbinar não. Aqui está com cara de que cada seguidor desse é 50 centavos. 36 mil. Não, pastor, eu vou falar. É que precisa mostrar. Então ele foi lá e pagou para os caras dar uma melhorada na página dele e arrumou os seguidores. Aí ele falou assim para mim, pastor Tiago. Eu falei, o que você quer contar na ceia para a igreja? Ele falou assim, eu quero contar o que eu entendi. Eu falei, o que você entendeu? Que o homem precisa descobrir sua identidade, que o homem tem que definir seu propósito, porque assim ele sabe o seu destino. Eu falei, quanto que você pagou no curso lá? Daí ele contou, Queiroga. É aqueles caras que não... Poxa, você sabe, Queiroga, você é da área, meu filho, não dá. O irmão é ruim de serviço. Aí eu falei para ele assim, eu falei, filho, você estava na ceia passada, eu preguei sobre quem? Nem me lembro, eu falei, pra você ver. Abri a mensagem, falei, vamos ouvir nós dois aqui? 40 minutinhos sobre Ruth. Ruth, teu Deus é o meu? Identidade. Vai diante dos seus deuses, volta para eles, não vou. O teu Deus é o meu Deus, eu descobri a minha identidade no Deus vivo. O teu povo é o meu propósito. Propósito é pessoas. Para onde tu fores, irei. Destino. Falei, quanto que você pagou lá? 1.800. Falei, assina o cheque, coloca aqui. Poxa, você não me honra, cara. Você não me ajuda. Você não me dá nem um sorvete, nem uma bala. Eu revelei tudo para você, cara. Eu estou mais do que a Kodak hoje em dia. Estou revelando tudo. E você desfazendo o teu pastor. Eu falei para ele, tem profissional bom, tem gente boa, eu tenho amigos que é top, tem master coach violento, tem gente de Deus de verdade, tem gente séria, que às vezes não é tão crentão, mas o cara tem bagagem, tem ferramenta e ajuda uma empresa a virar uma chave, tem tudo isso, mas o homem está precisando amadurecer e parar de ficar correndo atrás de gente que prega o que nunca aconteceu na vida dele, que quer ensinar o que ele nunca experimentou, que quer falar daquilo que ele, poxa, 25 anos pastoreando, pregando uma ceia, e o cara quer me ensinar um negócio desse, com a ferramenta. Meu Deus do céu, gente, não dá mais tempo. Não creiais em qualquer espírito. É hora de amadurecer. É hora de nós entrarmos aqui. Fui pregar para o Carana, a irmã falou para mim, não gostei do culto, do louvor hoje. Eu falei, mas aqui ninguém cantou para a senhora. Arruma quinhentão, vou levar a senhora lá para o Roberto Carlos, ele vai dar até uma rosa para a senhora. Aqui o culto não é para a senhora. Aqui nós cantamos para Jesus. Aqui nós não viemos para resolver problema não. Nós viemos para adorar Ele. Viemos para amar Ele. E Ele vai dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Se coloca em pé, igreja viva. Maturidade no Espírito. Levante as suas mãos, Rude, deixa Deus te